Sabe aquele aperto no final do mês, aquela preocupação com as contas que não fecham? Pois é, muita gente no Brasil vive essa realidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores desafios do nosso país, o endividamento das famílias. A gente vai tentar entender as causas, os impactos na vida de todo mundo e, claro, as possíveis soluções. Bora começar? Ok, para a gente entender o tamanho da questão, primeiro a gente precisa olhar para os números. E olha, eles são bem reveladores. 78%. É um número enorme. Pensa só, a cada 10 famílias brasileiras, praticamente 8 estão com alguma dívida. É um dado de 2024 da Confederação Nacional do Comércio e mostra que isso não é um problema de minoria, né? Tá na casa de quase todo mundo. E a coisa aperta ainda mais. Pega esse dado da Febraban, 28%. Isso é o quanto da renda mensal já vai embora só para pagar a dívida. É quase um terço do salário. Imagina, é como se a gente trabalhasse uma semana do mês inteirinho só para cobrir juros e parcelas. Sobra bem menos para o que importa de verdade, né? Aluguel, comida. Agora segura aí, porque esse próximo número é o que mais assusta. Mais de 400% ao ano. Essa é a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito, segundo a Serasa Experian. Para ter uma ideia do que isso significa, uma dívida de R$ 1.000 em um ano pode se transformar em mais de 5.000. É surreal. É a famosa bola de neve que cresce sem parar. Então, tá claro que esses números são mais do que só números, né? Eles são o retrato de um desafio gigantesco com raízes sociais, econômicas e até políticas. Por trás de cada porcentagem tem gente, tem história. Para a gente entender isso a fundo, vamos analisar o problema por 3 dimensões. E vamos começar pelo lado mais sensível, o custo humano, a dimensão social. Porque no fim das contas, é sobre a vida das pessoas que a gente está falando. É que a dívida não mexe só com o bolso, sabe? Ela mexe com a nossa cabeça, com o nosso emocional. Um estudo da Serasa Experian aponta exatamente isso. A preocupação com as contas gera estresse, ansiedade, insônia, até conflitos dentro de casa. É um peso enorme, muitas vezes silencioso. E como quase sempre acontece, a corda arrebenta para o lado mais fraco. São as famílias de baixa renda as mais atingidas. Elas não costumam ter uma reserva financeira. Então qualquer imprevisto, sabe, um remédio mais caro, um conserto em casa, vira o estopim para uma dívida. E aí, a única saída acaba sendo o crédito, com os juros mais absurdos do mercado. E é aí que começa o que os especialistas do IPEA chamam de ciclo vicioso da dívida. É quase um roteiro, olha só. Primeiro, falta uma reserva para emergências. Aí, acontece um imprevisto e o jeito é apelar para o rotativo do cartão ou para o cheque especial. O problema? Os juros são altíssimos e a dívida vira uma bola de neve. Logo, a pessoa precisa pegar um novo empréstimo só para pagar o anterior. É uma armadilha. E no final, sobra cada vez menos dinheiro para as coisas essenciais. Então, a gente chega a uma conclusão muito importante, que resume bem essa história. Endividamento não é só sobre a pessoa é desorganizada financeiramente. Não mesmo. É um problema estrutural que afeta a dignidade, o bem-estar e o futuro das famílias. Ok, vamos mudar de perspectiva agora e olhar para a economia. Porque aqui o crédito é uma verdadeira faca de 2 gumes. Dá uma olhada nessa dualidade. De um lado, o crédito é o motor da economia. As pessoas conseguem comprar o que faz as indústrias produzirem mais, gerando empregos. O consumo das famílias é mais de 60% do nosso PIB, então é fundamental. Mas tem o outro lado. Quando o endividamento sai do controle, ele vira um freio. As famílias endividadas cortam gastos, o consumo cai e toda a engrenagem começa a travar. Esse efeito negativo tem até nome. É a tal da espiral recessiva. Pensa no efeito dominó. Com menos consumo, as empresas produzem menos. Com menos produção, vem o desemprego. E com mais desemprego, o consumo cai ainda mais. É um ciclo perigoso para a economia do país inteiro. E tem um agravante muito sério na nossa realidade, a estrutura do crédito no Brasil. Ele é caro e, para muita gente, de difícil acesso. Isso leva a um ponto fundamental. Muitas vezes, a dívida não vem de um consumo exagerado, de comprar o que não precisa. Vem da necessidade. É a dívida para pagar o supermercado, o aluguel, a conta de luz. É uma dívida de sobrevivência, entende? Bom, se o problema é social e econômico, ele inevitavelmente se torna um desafio político. Então, o que está sendo feito para buscar soluções? Uma das principais respostas do governo federal veio em 2023, com o programa Desenrola Brasil. A ideia era bem direta: ajudar milhões de pessoas a renegociar suas dívidas com condições melhores.
Isso permitiu que muita gente limpasse o nome e voltasse a ter acesso ao crédito, o que deu um respiro não só para as famílias, mas para a economia como um todo. Mas aí vem a grande questão. Essas medidas emergenciais, por mais importantes que sejam, resolvem a raiz do problema? A opinião de muitos especialistas é que não. Elas são um remédio para o sintoma, mas não curam a doença. E os desafios de longo prazo são basicamente dois. Primeiro, a falta de educação financeira. Pensa bem, uma pesquisa mostrou que mais de 70% das pessoas no Brasil não fazem o controle dos seus gastos. Isso é um prato cheio para o desequilíbrio. O segundo grande debate é a regulação do crédito, principalmente a questão dos juros do cartão de crédito, que são absurdamente altos e sempre voltam à pauta das discussões políticas. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos fazer uma síntese desse desafio enorme. Acho que a principal lição que fica é essa. O endividamento das famílias não é um problema de uma causa só. Ele é multidimensional. É, na verdade, um grande espelho do nosso país. E essa tabela aqui resume perfeitamente o que a gente conversou. A dimensão social, que afeta a saúde mental e aprofunda a desigualdade. A dimensão econômica, que pode ser tanto um motor para o crescimento quanto uma trava. E, por fim, a dimensão política, que mostra a urgência de ter políticas públicas que olhem para o longo prazo e não só para apagar incêndios. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Depois de tudo que a gente viu, o endividamento é um problema individual? Uma questão de falta de planejamento de cada um? Ou será que ele é, na verdade, um sintoma coletivo, um reflexo da estrutura da nossa sociedade? A resposta que a gente, como país, der para essa pergunta vai definir o futuro de muita, mas muita gente mesmo.